Você falou um negócio que é muito, muito, muito pertinente. Não é uma corrida de 100 metros, não é de 400, não é de 1.000. Ela é uma maratona, ela pode ser uma maratona. E aí, se a gente tivesse entendido isso lá atrás, a gente ia estar com mais fôlego agora, né? Então, esse entendimento de que essa corrida pode ser uma maratona é importante, porque isso é planejamento, né? A gente vai planejar o que vai acontecer, né? Sabendo dessa maratona. A outra coisa é a gente entender que a gente pode correr riscos. Tem gente que corre risco, tem gente que corre menos risco, tem gente que corre mais riscos. No primeiro susto, lá em 2020, a gente ficou tão assustado que a gente não corria os riscos que a gente está correndo hoje, em termos de exposição, né? Porque isso daí quase que anestesiou a gente. Então, eu acho que existe esse processo também crônico de anestesiar as pessoas, que sabe, já morreu tanta gente, né? Continua morrendo, a catástrofe está acontecendo. E eu tô entendendo que isso está começando a fazer parte da vida e esse é o nosso risco. Quem sabe o risco de morte na Idade das Pedras era uma coisa tão eminente que a gente corria e, não, aquilo ficava mais ou menos incorporado, que é o que está acontecendo agora. E por isso que a gente não deve ter tanta certeza. Eu lembro do Tait falando no Ministro da Saúde, né? Ele falando assim, ó, pelo jeito que está indo, se você fizer as contas, vão morrer 2 milhões de pessoas no Brasil, isso não vai acontecer. É claro que não vai acontecer. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, mas quem falou? Da onde ele tirou isso? Que não vai acontecer? Se mata 1%, pode morrer 2 milhões de pessoas no Brasil. Sim, pode. Quem falou que não? Da onde tem essa base, né? Que é a mesma coisa, a vacina vai resolver o nosso problema. Quem falou? Ela vai ajudar, mas quem falou que ela vai resolver? A gente não sabe ainda. E aí, eu acho que os tombos, quando a gente desaba, né, isso fica marcado, mas a gente fica mais fortalecido, porque a gente começa a entender, né, todas as perdas que a gente está tendo, né, as perdas emocionais das pessoas. A gente está perdendo. E não adianta a gente lutar contra as perdas, porque ou a gente assume aquilo ali, ou a gente fica histérico, a gente finge que não está acontecendo nada. É histeria coletiva, né? Está todo mundo indiferente, porque não está querendo perceber as perdas, né? Eu não viajar é uma perda. Eu tenho que assumir, né? Eu adoro viajar, tá certo? Eu não encontrar as pessoas do jeito que eu gosto é uma perda. Eu acho que isso é uma coisa que está trazendo talvez a nossa maior solidez, né? Como acontece na guerra, né? Na guerra em que você tem tantos danos, né? E acaba às vezes incorporando aquilo como uma coisa que tinha que ter acontecido. Eu lembro quando teve a guerra lá da Tchecoslováquia, né? Bósnia, aqueles lugares lá interessantes. Muita gente foi trazida para Nova York. E a primeira coisa, a primeira necessidade que foi planejada é vamos fazer psicoterapia para essas pessoas, porque tinha horror de guerra, tinha abuso sexual, tinha um monte de coisa. Vamos trabalhar isso nessas pessoas? Né? E aí, os psicoterapeutas perceberam e publicaram isso, escreveram isso daí, que a maior preocupação dessas pessoas, sabe o que era? Era o coração partido, era o amor. Não era o abuso,
não era o horror, aquilo já tinha passado, né. Então, eu acho que é mais ou menos assim que vai acontecer, que está acontecendo.